Olá, boa noite. Esse é o nosso 10º encontro. Esses encontros a gente realiza dentro de um grupo de estudo de direito sistêmico para a leitura e os debates do livro do Bert Hellinger, Ordens da Ajuda, sobre a orientação do Renato, a quem eu passo a palavra. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E como a Alice disse, nós vamos dar continuação à leitura do livro do Bert Hellinger, As Ordens da Ajuda. E quem vai fazer a leitura para a gente hoje vai ser a Marisa. Nós paramos na página 141 e vamos retomar o espaço livre. Renato. Oi. Desculpa, é Alice. Eu queria só fazer uma observação que eu nunca me lembro, se me permite. Desculpa te interromper. Claro, Alice, por favor. O pessoal que assiste a gente depois, nas gravações, costuma me procurar pelo Facebook para tirar dúvidas, para fazer perguntas. Eu queria aproveitar e sugerir que essas perguntas pudessem ser feitas dentro do grupo de estudo do Facebook, e aí eu anoto todas e trago para cá para a gente debater na hora das perguntas. Eu posso ver as perguntas que as pessoas mandam pelo YouTube. Só para lembrá-los disso, assim, para encaminhar para o grupo de estudo do Facebook as dúvidas que surgem ouvindo os nossos encontros. A página é Grupo de Estudo Direito Sistêmico. A página do Facebook, é o grupo do Facebook. Ok, ótimo, Alice. Obrigada. Boa ideia. Então, Marisa, podemos começar, por favor? Ok. O espaço livre. Participante. Leio frequentemente em seus livros que o decurso da vida e o decurso do destino estão determinados e como são poucas as possibilidades para o indivíduo ter influência sobre isso. Quando vejo o trabalho aqui, dá uma outra impressão. Como se pode levar isso a uma congruência? Hellinger. Dentro do movimento que um faz e dentro do seu destino pessoal, existe um determinado espaço livre. Quem se integra a esse movimento, concordando plenamente com isso, abrem-se algumas vezes novas possibilidades. Esse movimento amplia de repente, mas, no geral, estamos direcionados para um determinado rumo. Talvez também numa direção em que tudo fica amplo. Isso não vai contra o outro. Apenas vê-se que tudo está mais amplo do que se imaginava no início. As crianças abortadas. Participante. Tenho uma pergunta a respeito das crianças abortadas. Frequentemente, nós temos a experiência de que as crianças abortadas se sentem muito bem na fileira dos irmãos. Não da forma que você dizia antes, que elas pertencem somente aos pais. Os irmãos se sentem bem quando são incluídos, e elas também se sentem bem. Que as crianças sejam abortadas é frequentemente um segredo da mãe e dos pais. A pergunta é se os filhos que vivem devem saber disso, ou se é para eles, de certa forma, também perigoso ou prejudicial. Hellinger. É uma pergunta muito importante. Antigamente, era da opinião de que o aborto era um assunto apenas dos pais e não era da alçada dos filhos. Mas, através da experiência de muitos, não somente minha, revelou-se que as crianças abortadas pertencem ao sistema e que o aborto tem uma grande influência sobre os outros filhos. Por isso, os outros filhos devem saber. Entretanto, como dizer isso a eles? Essa é agora a questão. Quando um dos pais, por exemplo, a mãe viu numa constelação qual a influência que as crianças abortadas têm nos outros filhos, ela vai então para casa e diz para eles: eu abortei 2 crianças. O que ela faz? Ela coloca o fardo sobre os ombros dos filhos. Contudo, se ela permanece em si e assume o que fez, sente a dor e dá um lugar em seu coração às crianças abortadas,
Então, talvez um dia, quando eles estiverem sentados à mesa, ela deixe 2 lugares livres. Nessa oportunidade, ela diz aos filhos: aqui pertencem mais 2. Eu os abortei. Mas agora eles têm um lugar em meu coração e na nossa família. Essa é a grande diferença. Epílogo. Hellinger para o grupo. Eu presto atenção à energia e ela está ficando um pouco cansada. Acho que chegou a hora onde podemos dizer basta, no bom sentido. Chegamos ao desfecho. Estamos plenos e vamos nos separar. Estamos livres e olhamos alegremente para a grande felicidade que está chegando. Curso de treinamento em Salzburg, maio de 2003. O treinamento. Hellinger. Sejam bem-vindos a esse curso de treinamento. O que significa treinamento? Treinamento significa, sobretudo, treinamento da percepção precisa. Isso significa que quando alguém diz algo, quando alguém apresenta um caso, aprendemos a perceber onde está o essencial e do que se trata, o que traz mais energia e o que atira. Então, chamo a atenção para que possamos verificar juntos e aprender. Dessa maneira, a observar o essencial. Isso aqui é um treinamento na ajuda. Por um lado, ajudar é fácil. Todos querem ajudar quando vem alguém em necessidade. Por exemplo, quando alguém nos pergunta pelo caminho, damos a ele prazerosamente informações sobre a direção certa. E todos nós tivemos ajuda, sobretudo de nossos pais. Porque tivemos ajuda, queremos passá-la adiante com prazer, pois as relações humanas crescem no intercâmbio entre o dar e o tomar. Mas aqui se trata de ajuda profissional, ajuda de um modo especial, como profissão. O que isso significa? Principalmente em nossa profissão, significa ajudar alguém a se desenvolver e crescer. Se vocês agora forem verificar a ajuda de vocês, quantos clientes seus se fortaleceram através da sua ajuda e através de que intervenções? E quantos foram obstruídos em seu crescimento porque, por exemplo, contaram demais com vocês? Sempre que alguém conta com um ajudante, não pode mais crescer. Ajudar de forma que o outro se exponha à vida e ao seu destino, mesmo que seja difícil, é ajudar profissionalmente. Quando alguém se encontra em dificuldades, nós colocamos muito facilmente na posição de pai ou mãe. Nesse momento, o outro se torna criança e não encara mais o seu próprio destino. Essa ajuda é agradável para o ajudante e terrível para aquele a quem é oferecido esse tipo de ajuda. Aqui quero demonstrar e mostrar, trabalhando, o que é importante quando a ajuda não vem somente do coração, mas também se torna uma arte. A salvação. Hellinger para uma participante. Do que se trata, participante? Trata-se de uma menina gêmea de 7 anos que veio para o orfanato com 8 meses. Sua mãe morreu há 2 anos por uso excessivo de álcool. Não existe contato com o pai. Nós nos esforçamos em estabelecer esse contato, mas foi impossível. Com a irmã do pai existe contato. Hellinger, onde está a irmã gêmea? Vive também, participante, vive também no orfanato. Hellinger, com o decorrer do tempo, estou confiando sobretudo naquele que os representantes mostram. Por isso, não quero mais continuar a perguntar, mas colocar uma representante para essa criança. Vamos ver através de seu comportamento para onde o todo se dirige. Então você pode nos dar mais informações se for necessário. Hellinger escolhe uma representante para essa menina e a posiciona.
A representante está inquieta. Olha para longe e depois para o chão. Ela cambaleia. Hellinger para a participante. Esta criança está perdida. Para onde olha? Participante. Para os mortos. Hellinger. Para a mãe, claro. Hellinger escolhe uma representante para a mãe e pede-lhe para deitar-se de costas no chão, em frente à criança. Depois de um tempo, a criança vira-se e dá uns passos para a frente. Hellinger para a participante. Você disse que existe uma irmã do pai? Você a conhece? Participante. Sim. Existem também irmãos da mãe que entraram em contato com a criança depois que a mãe faleceu. Nesse ínterim, a criança que tinha ouvido isso virou-se novamente. Hellinger escolhe um representante para um tio da criança e o coloca na frente dela. A criança olha para o tio e começa a rir. Hellinger para a participante. Aqui existe uma relação. Vê-se isso imediatamente. A criança vai, primeiro hesitando e depois mais rápido, em direção ao tio e coloca-se ao lado. Hellinger para a participante. Encontramos? Participante. Sim. Hellinger. Bem, então foi isso. Para os representantes, agradeço a todos vocês. Depois de um certo tempo para a participante, você consegue deixá-la partir? Participante, sim. Hellinger, agora você é desnecessária. Não é bom? Participante, sim. Existem tantos outros que precisam de auxílio? Hellinger para o grupo. Com relação à ajuda, é importante encontrar o essencial. Quando o encontramos, podemos parar. Se quiséssemos continuar ainda, tiraríamos algo disso. Alguns ajudantes pensam então, preciso fazer ainda algo pela criança. Eles não fazem nada pela criança. Eles querem saborear ainda, por assim dizer. Para a participante. Por um outro lado, essa grande ajuda é uma renúncia, mas, ao mesmo tempo, um benefício. A maior força vem sempre da própria família. Quando se pode levar as crianças para lá, é bom para elas, mesmo que nós, de fora, pensemos que essa não seja uma boa família. É a nossa imagem. Mas a criança sente-se em casa com a sua família. Compare as famílias as quais menosprezamos com as famílias perfeitas. Onde está a maior força? Participante. Onde? Aprendi aqui no orfanato. Ok, Marisa, vamos dar então uma pequena pausa e vamos ver se existe alguma pergunta ou alguma colocação. Não, Renato. Ok. Então, Marisa, podemos continuar, por favor. A morte. Hellinger, para uma outra participante. Do que se trata? Trata-se de uma cliente de 18 anos. Durante 2 anos foi dependente de drogas e de remédios e agora deixou tudo isso. A minha preocupação é que ela não continue viva. Hellinger, com quem vou trabalhar? Participante, comigo. Comigo? Hellinger, exato. Hellinger a posiciona. Hellinger para a participante. E quem vou colocar em frente a você? Participante, os pais. Hellinger escolhe um representante e o coloca em frente a ela. Hellinger, essa é a morte. Depois de um tempo, a morte se aproxima, coloca a mão direita no ombro dela e a puxa para si. As duas se olham intensamente. Então, ela coloca a cabeça no ombro da morte.
A morte acaricia sua cabeça. Enquanto isso, Hellinger coloca uma representante para a cliente. Depois de um tempo, a morte se solta. As duas se olham nos olhos. Então, a morte recua. A participante e a cliente viram-se uma para a outra. Hellinger pega a cliente pela mão e a conduz, passando pela participante e pela morte para sua independência. Quando a cliente fica nesse ar, respira fundo e ri, liberada. Hellinger para o grupo. Nós vimos. Para a participante. Você viu também? Participante. Sim. Hellinger para os representantes. Agradeço a todos vocês. Depois de um tempo para a participante. Você sabe o que sua cliente fez? Participante. Ela foi-se embora. Hellinger. Ela deixou a morte atrás de si. Hellinger espera longamente enquanto a participante concorda com a cabeça e reflete. Hellinger para o grupo. A preocupação dela conduz à morte. A participante concorda com a cabeça. Hellinger depois de um tempo para a participante. Ela pode partir se você se torna amiga da morte. Participante. Ok. Ambos concordam com a cabeça. Então, a participante volta ao seu lugar. Hellinger para o grupo. Ainda gostaria de dizer algo sobre isso. Muitos ajudantes interpõem-se no destino de um cliente ou se interpõem à morte. Pensam que precisam salvar alguém de seu destino ou de sua morte. Por que isso? Quem tem medo da morte e quem tem medo do destino? O ajudante. Através de sua ajuda, quer escapar de sua morte e de seu destino e utiliza o cliente para isso. Mas eles têm um coração tão bom. Um coração tão bom. Contudo, o resultado mostra que é um coração cruel, um coração covarde. O filho pródigo. Hellinger para uma participante. Do que se trata aqui? Participante. Tenho uma cliente cujo pai é árabe e a mãe é austríaca. Quando tinha 20 anos, o pai dela a expulsou de casa, porque ela se apaixonara por um austríaco. O pai vive na Áustria? Hellinger. O pai vive na Áustria? Participante. Sim. Hellinger. Por quê? Participante. Ele se casou aqui. Tem o seu emprego aqui também. A cliente não vê os pais e os irmãos há 20 anos. Ela não tem contato com a família, embora more perto deles. Hellinger. Então isso aconteceu há 20 anos atrás? Participante. Sim. Hellinger. Qual é o problema dela agora? Participante. Seu problema é que quer entrar em contato com a sua família. Hellinger para o grupo. Se vocês sentirem o que ela disse, onde está o problema? Com quem? Onde está a força? Com quem deveria trabalhar? Isso é apenas para testar. Vocês não precisam responder. É somente para vocês sentirem. Para a participante. Então, o que você pensa? Participante. Com o pai. Hellinger. Exato. Quem não tem contato? Participante. Ela não tem contato com o pai. Hellinger. Quem não tem contato? Hellinger. Quando ela hesita para o grupo. Está bem claro. Vocês perceberam o mesmo. Ela não tem contato com a sua família. E a filha diz, eu faço como você, por você. Para a participante. Você pode sentir o mesmo? Participante. Sim, posso. Hellinger. Mas é claro que vamos testar isso. Participante. O problema é que eu escrevi isso também. Hellinger interrompe. Para o grupo. O que aconteceria se eu lhe permitisse isso?
O que iria acontecer com a força para a participante? Você percebe? Participante, sim. Hellinger, portanto, vamos pegar um representante para o pai. De que país ele vem? Participante, da Síria. Hellinger escolhe um representante para o pai e o posiciona. Depois de um tempo, o pai se vira. Hellinger escolhe um representante para a Síria e o posiciona. O pai se vira novamente. Tenta dar um passo à frente, mas se desvia um pouco. Então vai para a frente, para e volta a dar um passo para trás. A Síria está de braços abertos, de modo convidativo. Hellinger escolhe uma representante para a cliente e a posiciona. O pai se aproxima mais e se coloca entre a filha e a Síria. Esta vai até a Síria, coloca-se ao lado dela e enxuga as lágrimas do rosto. O pai se coloca na frente da Síria e se vira então. Ele cerra os punhos. Depois de um tempo, Hellinger escolhe uma representante para a mãe e a posiciona. O pai olha brevemente para sua mulher e vira novamente. A mãe acena para a filha, como se fosse dizer adeus para ela. Então vira-se em direção ao marido. A Síria puxa o pai para trás pelas mangas. Este olha brevemente para trás e se vira de novo. A Síria puxa novamente pelas mangas. O pai se afasta mais ainda. A filha chora. Hellinger escolhe um representante para o marido da filha e o posiciona. A filha se solta da Síria e anda para lá e para cá, como se não soubesse para onde ir. Então vai até a mãe. As duas se abraçam. A filha se solta da mãe e coloca-se de costas na frente dela. Esta a empurra suavemente para a frente. Então a filha aproxima-se do pai e chora. A mãe também se aproxima. A Síria entra no campo de visão do pai e acena para ele se aproximar dela. O pai vira-se para a Síria, mas não reage. A filha afasta-se do pai e vai até seu marido. Os dois se abraçam intimamente. O pai olha brevemente para a filha, vira-se e quer sair do palco. Então, ele se vira e empunha as mãos. A Síria estende o braço direito para ele. Hellinger conduz a Síria e o pai novamente para mais perto dos outros. Ele coloca a Síria em frente ao pai e diz: ajoelhe-se. O pai ajoelha-se após hesitar um pouco. A mãe também se ajoelha perante a Síria. A Síria começa a soluçar. O pai está inquieto, sacode a cabeça. Está ainda com as mãos empunhadas e não consegue se curvar. Então a Síria vai até ele, acaricia sua cabeça e puxa-o para si, enquanto ele ainda está ajoelhado. O pai começa também a chorar. A Síria se inclina para baixo, em sua direção, até ficar com a cabeça sobre os seus ombros e soluça violentamente. O pai também soluça. Depois de um tempo, a Síria se levanta. O pai, ainda ajoelhado, vira-se e soluça. Então se levanta e coloca-se de lado. Ele está inquieto e fica empunhando as mãos. A Síria estende um braço em sua direção. Hellinger para o pai. Olhe para a Síria e diga: não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Pai, não sou mais digno de ser chamado de seu filho. A Síria sorri para o pai, estende a mão direita em sua direção e coloca a mão esquerda sobre o coração. O pai vira-se e olha para sua filha. Ela se dirige a ele e os dois se abraçam. Enquanto isso, a Síria se virou. Hellinger para a participante.
A filha representa quem para o pai? Participante: a mãe. Hellinger: a Síria. Depois de um tempo, acho que posso interromper aqui. Marisa, vamos fazer uma nova pausa, por favor. E gostaria de ver se tem alguma pergunta ou alguma observação. Não. Parece que não, né, Alice? Ok. Tudo bem continuarmos, Marisa? Sim, ok. Então vamos em frente, por favor. Ajuda sistêmica. Hellinger para o grupo. Podemos aprender muito com este trabalho e gostaria de mencionar alguns detalhes importantes. Para a participante. Quando uma cliente vem para você, você fica tentada a olhar para ela no sentido da psicoterapia tradicional. Lá vem uma cliente e você entra em um relacionamento com ela. Com isso, você já está totalmente errada. O seu amor cai no lugar errado e com isso você fica perdida. O importante é a postura sistêmica. Desse modo, vemos o sistema todo, expomos-nos ao sistema todo e então sabemos quem necessita de ajuda. Com quem estava o meu coração? Seja cuidadosa, não responda assim tão depressa. Com quem estava o meu coração? Vou lhe dizer, você não precisa adivinhar. É claro que com a Síria. Participante: eu teria dito isso também. Os dois sorriam um para o outro. Hellinger: eu a subestimei. Exatamente com a Síria. O pai estava evidentemente em dúvida com a Síria. Ele cometeu algo. É um filho pródigo. O que não está resolvido entre ele e a Síria? Não está resolvido entre ele e a filha. A filha representa a Síria para ele. Talvez ele esteja representando a mãe também. Mas mãe no sentido também de Síria. Logo que você descobrir a quem o seu amor pertence, você pode trabalhar imediatamente. Todos então estão em sintonia com você. Há quanto tempo você já está com essa cliente? Participante: ela já esteve algumas vezes comigo. Participante: e agora, o que você vai fazer? Participante: com ela? Hellinger: conte a ela o que aconteceu aqui e a libere imediatamente. Não se consegue ajudá-la. Ela precisa representar algo para o pai, mas se ela der um lugar em seu coração para a Síria, está em segurança. Você não pode fazer outra coisa com ela. É o destino dela. Esteja emaranhada aí. Se você a libera assim, como eu sugeri, ela ficará mais forte ou ou mais fraca? Participante: ela ficará mais forte. Hellinger: exato, porque essa é a medida terapêutica correta. Ambos sorriem um para o outro. Hellinger: ok? Participante: sim. O destino. Hellinger para o grupo. Ainda gostaria de dizer algo sobre o destino. O destino para nós está, em grande parte, pré-determinado, através de nossos pais e de nossa pátria. Somente quando estamos em sintonia com esse destino, com esses pais especiais e com a nossa origem, de onde viemos, e quando estivermos dispostos a tomar o nosso lugar, então temos força. Quem rejeita seus pais, rejeita seu destino. Quem rejeita sua pátria e tenta escapar dela, rejeita seu destino. Ele fica fraco. Existem exceções quando alguém é obrigado a deixar o seu país. Por exemplo, na Irlanda, durante o grande flagelo da fome.
Naquela época, a metade da população emigrou para os Estados Unidos. Isso é outra coisa. Mas quando alguém se esquiva dos desafios de seu país natal e seu meio, fica fraco. Pode-se ver isso no pai. Ele não tinha força. Ele é como um filho pródigo. Por isso, como ajudante, coloca-se no seu próprio coração os pais especiais que uma pessoa tem, seu país natal e seu destino especial. Então, se ajuda em sintonia com esse destino. É claro que isso significa, em primeiro lugar, que nós conduzimos o cliente ao seu destino, aos seus pais, à sua pátria, aos seus ancestrais, às circunstâncias especiais. Quando ele chega a isso, ganha força. A solução. Hellinger para o grupo. Agora temos aqui na frente 3 crianças, mas eu não me ocupo com as crianças, pois as crianças são sempre boas. Eu vou me ocupar com aquilo que é significativo na família. Vou apresentar agora as famílias. Uma é a mãe, com 2 filhos. A criança menor está no colo da mãe. O mais velho, um menino de aproximadamente 5 anos, está sentado ao lado dela. Ao lado está sentada a sua irmã com seu filho. Ele tem aproximadamente 14 anos. Ao lado está a mãe das 2 irmãs, a avó das crianças. Observação prévia. O jovem de 14 e o menino de 5 anos ficam frequentemente agressivos com uma raiva mortal. Nas famílias existem, evidentemente, segredos em relação ao nazismo e existe a suspeita de que os ataques de agressão dos meninos têm a ver com isso. Mas isso não é levado em consideração aqui. Hellinger, vou começar com a avó. Para o grupo. Não vou dizer do que se trata, porque quero poupar as crianças. Para mim, trata-se de ver o sistema todo. Para a avó. Você é casada e tem quantos filhos? Avó. Sou casada e tenho 3 filhas. A que está com 2 filhos é a caçula. A outra é a mais velha. Hellinger. O que há com seu marido? Avó. Ri. Ele não se interessa por esses assuntos. Hellinger para o grupo. Testem vocês mesmos. Com quem vou começar? Dá a impressão que tive. Está bem claro com quem vou começar. Hellinger escolhe uma representante para a avó e a posiciona. Depois de um tempo, a representante da avó olha para o chão, recua alguns passos e vira-se para o lado. Ela continua olhando para o chão. Hellinger escolhe um representante e pede a ele para se deitar de costas no chão. A representante da avó está inquieta e coloca uma mão em frente à boca. Depois de um tempo, vira-se para o homem morto que está no chão e cruza os braços. Então, coloca as mãos no rosto. Hellinger pede à filha mais velha da avó para se deitar no chão ao lado do homem. Ela olha para o homem morto quando se deita. Hellinger para a representante da avó. Como você está agora? Melhor ou pior? Representante da avó. É perigoso. Hellinger. Você está melhor ou pior? Representante da avó. Melhor. Hellinger. Para o filho da irmã mais velha. Deite-se também. Hellinger, depois de um tempo, para o filho mais velho da filha mais nova. Deite-se também. A filha mais velha da avó e o homem morto se olham intensamente. A avó recuou ainda mais. Depois de um tempo, ela vai para o outro lado e senta-se ao lado dos netos. Então se deita.
Hellinger pede para a filha mais velha e para as crianças se levantarem. Ele a coloca em frente a todos e coloca a filha mais nova também. As mães seguram os filhos pelas mãos. A representante da avó olha para o homem morto que está no chão. Hellinger vai até esse homem e diz a ele para olhar para a avó. Ambos estendem-se as mãos. A avó aproxima-se de forma que ambos se tocam com as mãos. Hellinger coloca ambas as crianças perante as suas mães. Elas seguram-nas firmemente. As crianças olham para elas. A filha mais velha chora. Hellinger posiciona agora os pais das crianças. Hellinger, depois de um tempo, posso interromper aqui. Para os representantes, agradeço a todos vocês. Para o grupo, não gostaria de dizer agora o que aconteceu aqui, também para proteger as crianças, mas liberei as crianças de um emaranhamento. Tratava-se disso. Não eram boas crianças as 3? Ok, eu vou deixar assim. Você é meu destino. Hellinger para participante. Do que se trata? Trata-se de um jovem cujo pai sofreu um acidente mortal com uma moto no ano passado. Hellinger interrompe. Qual é o problema dele? Para o grupo. Antes que comecem a contar a história, quero saber qual é a questão do cliente. Para a participante. Então, talvez possamos nos poupar de toda a história. Participante. Trata-se de um conflito de lealdade. Hellinger. O que é isso? Participante ri. Preciso realmente contar um fato importante. O pai sofreu acidente um dia antes que a mulher dele, a mãe do cliente, abandonou. Quando ela quer continuar a contar, Hellinger dá a entender que não. Hellinger para o grupo. Devo permitir que ela se alivie? Risadas no grupo. Hellinger. Portanto, escutando o que ela disse, o que devo fazer? Após uma pausa de reflexão. Bom, vou simplesmente fazer. Hellinger escolhe representantes para o cliente e seu pai e os coloca um em frente ao outro. Hellinger para o representante do pai. Deite-se no chão, pois você está morto. Depois de um tempo, Hellinger escolhe uma representante para a mãe e a posiciona. Hellinger para a mãe. Olhe para ele e diga: foi isso que eu desejei. Mãe, foi isso que eu desejei. O filho vai chorando para o pai. Acaricia sua cabeça e deita-se ao lado dele. Então se ergue e olha para a mãe. O pai também olha para sua mulher. O filho levanta-se e olha furioso para a mãe. Hellinger o recua ainda mais. O filho está de punhos cerrados. Hellinger para o grupo. O que vai ser dele? Um assassino. Para o filho. Agora vire-se. Hellinger o vira. O filho segura o pescoço. Hellinger, você não precisa se enforcar. Hellinger o leva cada vez mais longe. O filho ainda está muito tenso. Hellinger o vira para o pai e para a mãe. Hellinger, olhe para sua mãe e diga: você é meu destino. Filho com voz agressiva. Você é meu destino. Hellinger com voz normal. Você é meu destino. Filho respira fundo, agora com voz calma. Você é meu destino. Você é meu destino, mamãe. Hellinger o vira e o coloca em frente a um homem. Hellinger, este é o seu destino. Os dois se olham carinhosamente. O destino estende a mão em direção ao filho. Este se dirige até o destino e os dois se dão as mãos.
Hellinger para a participante. Posso deixar assim? Participante, sim. Hellinger para os representantes. Ok, agradeço a vocês. Para o grupo. Não precisamos levar isso até o fim. Mesmo se tivesse trabalhado com o cliente, pararia aqui. O essencial ficou claro para a participante. Para você também, participante. Para falar a verdade, não. Não sei quem devo identificar como representante do destino. Hellinger coloca a participante e o cliente em frente a ela. Hellinger para o filho. Olhe para ela e diga: você é meu destino. O filho ri e sacode a cabeça. Hellinger, ok, basta. Risada no grupo. Hellinger para a participante. Está claro para você? Ela concorda com a cabeça. Hellinger para o grupo. Vocês percebem quão perigosos podem ser os terapeutas? Só se pode ajudar com medo e temor. E o mais perigoso é quando se ama o cliente como pai ou mãe. Então é perigoso para todos. Para a participante. Agora ficou claro para você? Participante, sim. Hellinger, ok. Tudo de bom. Ok, vamos fazer mais um pequeno intervalo. Embora não tenha muito tipo de pergunta nessas dinâmicas. Mas Acho que a Regina tem uma pergunta. Regina, você levantou a mão? Se você tiver com o microfone. Não? Foi sem querer? Ah, então tá bom. então, vamos continuar. Eu queria, Renato, eu queria comentar Claro. o ano passado, quando o Bert esteve em Brasília, foi véspera do impeachment da Dilma, né? Uhum. E um rapaz, então, ele selecionou algumas pessoas para constelar, e um rapaz, então, ele levou esse tema, né? Que ele levou essa questão do país, né? Que o país estava atravessando, e eu não sei o que ele queria com isso. Eu sei que Bert interrompeu ele e disse para ele assim: diga então, eu fico. Achei tão lindo. E aí ele, né, ele repetiu. Acho que tem a ver com aquela outra constelação, né, sobre a Síria. Sim, sim. Né? Sim. Era só. Legal. Então vamos continuar, Marisa, por favor. Ok. A impotência. Hellinger para uma participante. Então, do que se trata? Participante. Trata-se de uma mulher. Ela tem um filho de 28 anos que tem psoríase nas articulações, não apenas na pele. A sua irmã também teve uma psoríase forte, com 30 anos de idade e está doente desde então. Mas o problema para a mulher é o filho. Hellinger. O que você deve fazer? Participante. Eu devo ajudá-la a esclarecer o que está acontecendo. O que deu errado para que o filho sofra tanto? Ele tem inflamações fortes nas articulações. Hellinger. Em quem eu pensei agora? Participante. No filho? Hellinger. Na pessoa que não foi mencionada. Participante. O pai. O marido dela teve uma noiva antes, que ele abandonou sem uma razão importante. E ela ficou muito zangada com ele. Hellinger. A psoríase ou a neurodermite surge quando existe uma maldição. Portanto, quando alguém está zangado. Você já disse quem está zangado. Onde está a solução? Quando ela hesita com a resposta, é bem simples. Uma boa definição contém sempre a solução. Eu disse a solução, mas vou demonstrar isso. Hellinger escolhe representantes para a mãe e para a noiva anterior do pai e as coloca uma em frente à outra. Depois de um tempo, Hellinger posiciona o filho.
O filho começa a tremer e olha para o chão. Hellinger escolhe um representante do pai e o coloca ao seu lado. O filho respira aliviado. O pai olha também para o chão. A noiva anterior do pai recua um passo. Hellinger escolhe um homem e o deita no chão entre as duas mulheres. Hellinger para o grupo. O pai está tremendo. Vocês estão vendo isso? Ele está tremendo. Antes, o filho estava tremendo também. O filho coloca a cabeça no ombro do pai. Hellinger, depois de um tempo. Deite-se ao lado dele. Hellinger para o pai. Como você está? Melhor ou pior? Pai, melhor. Hellinger para a participante. Você sabe do que se trata? Participante. O pai do pai teve uma mulher que faleceu ao dar à luz e a criança também faleceu. Hellinger. Eu permaneço no presente. Ela aqui é a sua noiva anterior. Você sabe quem é a pessoa que está no chão? Participante. Nunca pensei nisso. Hellinger. É uma criança abortada dos dois. Hellinger pede ao filho para levantar-se e pede ao pai para se deitar. Quando o pai se deita ao lado do homem que está no chão, os dois se aproximam um do outro e se olham. Hellinger para o grupo. Os dois estão reconciliados. Para o filho. Como você está? Lá no chão estava bem. Aqui também é bom. Hellinger pede que ele se coloque ao lado da mãe e que os dois se virem. Hellinger para a mãe. Que tal para você, mãe? É melhor. Hellinger para a participante. Você não conseguirá ajudá-lo. A atração é muito forte. Está claro? Participante. Está claro para mim. Hellinger para os participantes. Ok. Agradeço a todos. Para o grupo. Vou dizer algo ainda sobre as minhas observações. A primeira coisa foi que o filho olhava para o chão e tremia. Então coloquei o pai do lado. Ele também começou a tremer e a olhar para o chão. Portanto, lá estava o morto. Quando coloquei o filho ao lado, no chão, o pai sentiu-se melhor. Aqui o filho diz: eu morro em seu lugar. Quando o pai estava deitado, estava totalmente em sintonia com o morto. Para a participante. Portanto, para o pai é adequado que morra. Mas o filho continua querendo salvar o pai. E esse é o destino dele e é um destino bonito. Ele se sentiu bem lá no chão. Você tem algo melhor para ele? Ela diz que sim com a cabeça. Hellinger. Você tem algo melhor? Seria bonito, mas ele ficou feliz lá no chão. Vou fazer mais uma intervenção, agora como supervisão. Hellinger coloca o filho em frente à participante. Depois de um tempo, a participante recua alguns passos e sorri para o filho. Hellinger para a participante. Diga a ele, o papai é melhor. Participante. O papai é melhor. O filho acena com a cabeça. Filho para Hellinger. Com ela, senti uma taquicardia semelhante à que senti no início da constelação antes de começar a tremer. Semelhante, mas sem o tremor. Hellinger, exato. Para participante. Se eu fosse continuar, colocaria o filho em frente ao pai e você de fora, para você só olhar o que se desenrola. Então você tem força, porque não se encontra mais no meio dos dois. Ida ao cemitério com uma criança. Hellinger para o menino de aproximadamente 5 anos, quando ele está descendo a escada do palco. Vem até aqui, sim, até mim. O menino vai até Hellinger e senta-se ao seu lado. Hellinger coloca o braço direito em torno dele e olha para ele por um tempo.
O menino está bem quieto. Hellinger, vou contar uma história para você. O menino, Hellinger, nós dois vamos ao cemitério. Pego você pela mão, ele o pega pela mão. E nós vamos ao cemitério. Então vamos olhar para os túmulos, um após o outro. Lá estão deitados muitos mortos. Nós nos curvamos perante cada túmulo, nós dois. Simplesmente assim. O menino curva-se lentamente. E nós desejamos paz a eles. Menino, Hellinger, você diz a eles, eu fico vivo. Menino, eu fico vivo. Hellinger, olhem para mim com carinho. Menino, olhem para mim com carinho. Hellinger, embora vocês estejam mortos, eu vivo. Menino, embora vocês estejam mortos, eu vivo. Hellinger, e eu gostaria de viver por um longo tempo. Menino, alto, e eu gostaria de viver por um longo tempo. Hellinger, sim, e eu gostaria que muitos outros também vivessem por um longo tempo. Menino, eu gostaria que muitos outros também vivessem por um longo tempo. Hellinger, exato. Então, vamos nós dois, de túmulo em túmulo, sim, pelo cemitério. Então, saímos do cemitério. Saímos através do portão do cemitério e chegamos a uma relva bonita. Lá existem flores maravilhosas e nós escolhemos flores. Sim, menino, concorda com a cabeça. Sim. Hellinger, um lindo buquê. Menino, um lindo buquê. Hellinger, então voltamos ao cemitério e o colocamos sobre um túmulo. Menino, sim. Então os mortos se alegram porque alguém pensa neles. Menino, sim. Hellinger, tudo de bom para você. A felicidade completa. Hellinger no dia seguinte. Na verdade, sou um filósofo. Além disso, faço terapia. No fundo, é filosofia aplicada. Nesse sentido, não sou terapeuta. Contudo, eu reflito sobre a vida. Assim, gostaria de continuar a trabalhar a serviço da vida, como ela é, sem desejar que ela seja diferente. Não existe nada melhor do que aquilo que é. Sem pais melhores do que aqueles que temos, nenhum futuro melhor do que aquele que está à nossa frente. O que é o maior. E felicidade significa que eu tome isso em meu coração do jeito que é e me alegre com isso. Essa é a felicidade completa, quando se alegra com a realidade, como ela é, com os nossos pais, como são, com o nosso passado, como ele foi, com o nosso parceiro, como ele ou ela é, com os nossos filhos, como são, exatamente como são. Esse é o bonito, a alegria e a felicidade completa. Ajudar para além dos ajudantes. Existe uma espécie de psicoterapia e também uma espécie de constelação familiar com a qual se procede segundo o seguinte princípio. Qual é o problema? Então olhamos para a solução e quando temos a solução, terminou. É um procedimento válido. Muito frequentemente também dá certo. De repente vemos a solução. Encontramos também uma frase de solução que traz algo em movimento na alma. E todos podem se recostar e dizer, foi bom. E o terapeuta pode pensar, fiz bem. Ele também fez isso muitas vezes. Esse é um lado. É possível que seja assim quando o problema é mais superficial. Contudo, quando se trata dos grandes movimentos, dos movimentos bem grandes de vida e morte, algo fica visível e deixa bem para trás aquilo que pensamos que era a solução. Aqui atuam as forças dos destinos. Nós vemos isso, mas ninguém deve interferir, por exemplo, para procurar uma boa solução. O movimento em si é que é grande. Quando vimos isso e entramos nele e deixamos que ele atue, isso é a grandeza.
E isso tudo acontece para além dos ajudantes. A eles foi apenas permitido verem algo grande e puderam ser tocados por ele. Isso é tudo. Paz aos Ok, mortos. vamos fazer um pequeno intervalo, vamos ver se tem alguma pergunta ou alguma observação. Renato, eu tenho. É a Alice que está falando. Claro, Alice. Nessa última dinâmica, eu não sei, porque para mim fica sempre um pouco. É difícil de materializar toda a explicação através da dinâmica da constelação que ele faz só com a leitura. Eu tenho essa dificuldade. Mas eu tive a impressão que falava do menino que estava com psoríase Nas juntas, nas articulações. articulações, era essa a palavra. Ele começou falando da noiva, do pai, e depois ele falou da criança abortada pelos pais. E eu entendi mal ou a noiva não teve mais um contexto? Não, a criança abortada era com a noiva. Ah, não com a mãe. Não, é com a noiva. Ah, tá. A gente já sabe que no caso de psoríase, existe uma pessoa atrás, né, que foi muito prejudicada, alguém que deseja maldição, assim, alguém que ficou muito ferido. Então, ali ele está falando que o que apareceu ali era uma criança abortada, e era da noiva, não da mãe. Não da mãe. Ah, tá. Agora fez todo sentido. Uhum. Era isso, minha dúvida. Certo. Mais alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhada aqui em todo mundo. Não, Renato. Tá. Eu gostaria de chamar a atenção de algo, já que não tem perguntas, desse menino que ele atende, né? E que ele basicamente nem pergunta nada para o menino, né? E só de entrar em ressonância com o menino, ele percebe algo sobre o menino. Basicamente, o que ele percebe? Que essa criança queria morrer. E é muito lindo ver como ele conduz o trabalho com o menino, contando a ele uma história. E é muito lindo ver a leveza com que ele consegue conduzir ao menino a algo e ao mesmo tempo, todo esse movimento que ele leva a criança honrando os mortos, e aí ele leva a criança para fora do cemitério, né? Mostrando essa linda relva, a vida, né? E a beleza que existe na vida, e ao mesmo tempo como ele conduz a criança através de colher flores nessa linda relva, oferecer aos mortos. E a criança poder dizer aos mortos, depois de entregar flores, eu quero viver bastante. Então, é muito lindo de ver como ele conduz isso, sem ter mesmo perguntado à criança ou aos pais do que se tratava. Então, o Bert, ele tem uma forma, uma das formas dele conduzir o trabalho é contando histórias. E, através dessas histórias, ele conduz a alma da pessoa a se conectar com algo muito especial. E, através dessa conexão, também através da alma da criança, ou da pessoa, à medida que ele conta a história, ele leva a pessoa a um lugar, através dessas histórias, onde ela subitamente encontra uma solução para a sua questão, sem mesmo que a questão seja tocada. Então, isso é uma habilidade que ele tem ao fazer isso, que é algo muito impressionante. A história surge, muitas vezes, ali na hora, diante do cliente. E ele faz isso com uma leveza. E isso eu quis chamar a atenção dessa história aqui com a criança, porque isso é um exemplo muito, muito lindo
de como ele às vezes faz isso sem tocar na questão. Então, eu gostaria de ter chamado a atenção sobre isso. Bom, acho que não tem mais perguntas ou colocações, né? Não. Bom, então nós vamos ficar por aqui. Agradeço, Marisa, pela linda leitura, muito obrigado. Agradeço a todos também desse encontro e até a próxima terça-feira. Desejo a todos uma boa semana e devolvo a palavra para a Alice. Até semana que vem. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.